pessoal, eu estou aqui hoje com a Roberta Tatihara, a minha professora de várias modalidades, como o processo de realização, o curso em milagres, o Pathwork, de meditação. Eu aprendi muito desde conhecer a Roberta há 8 anos atrás. Estou muito feliz de entrevistá-la hoje para o assunto com relação à comida. Obrigada, Flávia, por ter me convidado. Estou muito contente de estar aqui. Eu espero que eu possa contribuir nesse trabalho profundo de transformação, que é a transformação também através da alimentação, através da comida. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Pessoal, para quem gosta desse assunto de transformação, se você quer crescer como pessoa, a Roberta tem uma página no Facebook, o Despertar do Eu, e também a página dela, o despertardoeu.com.br. Ela está criando esse processo no Brasil, está trazendo para o Brasil, já tem feito isso há muito tempo nos Estados Unidos e vai contribuir muito com o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigada. Roberta, algo que eu tenho aprendido muito com você é como os acontecimentos da infância interferem na fase adulta. Existe alguma relação desses acontecimentos com relação à comida? Sim, a comida é uma coisa muito importante porque, primeiro, a sobrevivência depende da alimentação, principalmente quando você é bebê. Isso é uma coisa mais forte ainda. E existe realmente uma grande influência da tua relação com a comida em tudo que aconteceu durante toda a infância. A verdade é que tudo que aconteceu na nossa infância vai delineando e formando a tua personalidade, mas ela também vai deixando marcas, vamos dizer assim, que eu normalmente chamo de amarras, que são as partes que ficam constringidas, reprimidas da infância. Essas repressões que a gente fez não são conscientes, elas na verdade são inconscientes. Eu chamo de amarras internas, porque elas estão inconscientes, mas elas não estão inacessíveis, elas estão, na verdade, ao nosso alcance, desde que você possa fazer um trabalho. Em relação à comida, isso é uma influência muito grande, porque, claro, normalmente quem vai estar dando a comida para você é sua mãe, quando você é pequenininho, e pode acontecer muitas coisas nesse relacionamento. Eu posso dar um exemplo de uma cliente, por exemplo, que ela não conseguia expressar as coisas que ela quer e gosta. E nesse caso, não em relação à comida, mas em relação à vida dela. Ela então veio me procurar exatamente porque, por não conseguir expressar, sentir que ela não conseguia dizer o que queria na vida, expressar as suas próprias necessidades em relação à parte profissional. E fazendo esse trabalho, o que mostrou é que ela tinha toda a parte da boca fechada. Então, não era em relação à fala, conforme nós fomos trabalhando isso, ela parecia uma criança fazendo assim, sabe? E no fundo, conforme nós fomos trabalhando, ela viu que ela tinha 3 anos de idade, a mãe queria que ela comesse coisas que ela não queria comer, então ela fechava a boca. Internamente ela fechava, mas obviamente que a mãe estava ali fazendo uma pressão, então ela acabava comendo o que não queria, contraía toda a parte aqui de dentro também e fez uma relação também da comida com o amor, porque a mãe para a criança representa o amor. Então se a mãe fica zangada que você não está comendo, você então agora vai comer, querendo ou não, porque aquela comida representa o amor. Aí já começa um outro processo, que é o processo também das necessidades que a pessoa não sabe às vezes que tem, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também. Mas só nesse caso você já vê o conflito que houve, não só em relação à comida, como em relação à própria vida, porque quando criança ela não pôde, não soube, ou talvez não pudesse expressar a vontade de repente de não comer aquele alimento e não ter esse direito. Isso não estamos aqui para julgar as mães, eu entendo que as mães precisam fazer com que os filhos comam comida saudável, mas nesse momento, se a mãe também estiver presente no corpo, estiver presente no amor,
Se ela não vier, na verdade, forçar uma comida, não porque ela queira dizer, olha, você precisa comer isso que é bom para você, porque está vindo do amor. É claro que ela ama o filho, a filha, mas porque vem de um medo até, essa criança não vai comer nada, não vai comer nada saudável. Então vem de um medo. A criança sente aquele medo e pelo fato dela sentir isso também já cria ali um conflito. Se isso for uma coisa, tudo bem, se acontecer uma vez só, não tem problema. A pessoa não vai ser não vai ficar traumatizada. Mas se isso acontecer todos os dias, isso na verdade vai criar o que eu chamo de amarra interna. Ela vai contrair tecidos do corpo, tecidos que não são musculares, mas vários tecidos, até os ossos entram nessa brincadeira, que não é na verdade uma brincadeira, mas entra nesse sistema de defesa da criança, que não sabe como poder reagir da melhor maneira para ela, até porque ela é criança, e ela não sabe, não entende bem o que está acontecendo, mas ela tenta se defender do mundo que está ali, de repente, até forçando uma coisa que ela não quer. Então, se acontecer repetidamente, ela vai, na verdade, criar uma marca interna, que ela não vai ter consciência, porque isso vai para o inconsciente só lá na frente, que ela vai, por algum motivo, nesse caso dessa cliente, era expressar as próprias necessidades, ou o que ela gostaria de fazer, ou até reclamar alguma coisa, não sentiu o direito de poder reclamar. Isso veio desde a infância e começou com a comida. Esse é um dos aspectos. É super interessante perceber o quanto a nossa vida está interligada. Então, muitas vezes, as pessoas olham somente para a comida, quando na verdade isso está interferindo em vários aspectos da vida. E essa é uma das razões pelas quais eu realmente considero uma comida uma entrada ou um fundamento muito importante, é um portal mesmo. Um portal para uma transformação profunda. Sim, ele é na verdade, e esse é um trabalho muito importante de conscientização, senão as pessoas acham assim, eu não consigo, eu não tenho força de vontade para fazer dieta. Eu não consigo fazer dieta, eu não consigo comer isso, eu não consigo comer aquilo. Muitas vezes isso não está ligado à força de vontade. Eu conheço pessoas que têm força de vontade bem forte e têm problemas no relacionamento com a comida. Isso não é uma questão de força de vontade, eu entendo você se você se sente dessa maneira. Normalmente a comida é um portal realmente de transformação. E essa transformação interna está muito ligada, e a comida está muito ligada, como eu falei antes, às próprias necessidades. Eu faço um trabalho normalmente de trazer a pessoa a estar presente dentro do corpo. Quando a gente fala até em meditação, muitas pessoas pensam, meditar, ficar com a cabeça vazia. Isso é o Zen, o budismo, que é diferente, a gente tem uma outra linha, uma forma de trabalhar a meditação. A meditação que eu faço é através do corpo. É importante você estar presente no corpo. Quando eu falo isso, as pessoas pensam, mas onde é que eu estou se eu não estou no corpo? Normalmente você está na sua cabeça e o corpo está meio desligado de tudo que está acontecendo dentro da sua cabeça. Às vezes você está para frente do corpo, às vezes você está para cima do corpo. Isso é a parte da consciência, ela tem que estar distribuída em todo o corpo. Se você não está dentro do seu corpo, você na verdade não tem acesso a saber quais são as suas necessidades. Por exemplo, muita gente quando está dentro do corpo sente uma dor. Por que eu estou sentindo dor agora que eu não estava sentindo antes? Eu falo, não, a dor já estava aí, só que você não estava sentindo porque você estava fora do corpo e fora dessa área do corpo. Então, da mesma maneira, se você estiver muito cansado, estiver andando, bombando na adrenalina, vai ter uma hora que isso vai alcançar onde você está e o corpo vai dizer, daqui para frente não vai mais, porque está indo na adrenalina, o estoque vai acabar e você, na verdade, vai ter que descansar, vai ter que pausar, vai ter que, na verdade, medir o ritmo da sua vida, por exemplo. Então, esse é um outro fator que influencia muito quando a pessoa está no corpo. E o outro são outras necessidades básicas do ser humano, e uma delas é a necessidade de amor. Muitas vezes a equação comida igual amor está dentro da psique do ser humano. Então ela vai, na verdade, e muitas vezes ela tem até compulsão alimentar,
porque ela quer satisfazer a necessidade de amor. Não é a necessidade de comer, é a necessidade de amor. Mas a comida passou a representar o amor. A comida passou a representar a sensação de conforto ou até a sensação de prazer, que também, pela pessoa não estar no corpo, ela se desliga da sensação de prazer. Então a comida passa a ser muitas vezes a única fonte de prazer que ela tem, quando na verdade ela muitas vezes vai comer sem sequer perceber o sabor da alimentação, o gosto que tem, o cheiro, todos os outros sentidos que estão ligados àquele prazer alimentar. Então, em vez de ser um prazer, passa a ser uma compulsão e ela se desliga totalmente. Você precisa saber das suas necessidades para você poder atender às suas necessidades. Se você não está dentro de você, você normalmente não sabe nem o que você quer. Muitas vezes eu começo trabalhando pela comida, pela alimentação, pela dieta, pelo fato da pessoa estar com algum problema com a sua imagem, né, a imagem do corpo, e muitas vezes você vai ver que a gente começa por esse assunto e vai acabar em necessidades que ela nem sabe que tem, não está consciente dessas necessidades e não percebia o que estava fazendo com ela mesma. Falando antes daquela criança que estava fechando a boca, por exemplo, a voz daquela criança que ficou presa ali ainda está, a consciência daquela criança ainda está dentro dela viva. Não é uma memória do passado, na verdade a pessoa nem lembra. Quando ela penetra partes do corpo, existe uma técnica para fazer isso, eu ensino isso. Aí sim, ela vai acessar aquela memória, vai acessar as emoções que foram presas e vai soltar. E nisso ela também vai ter crenças que estavam relacionadas àquela prisão, vamos dizer assim, aquela amarra interna, que quando ela reprimiu, ela teve alguma ideia, eu não posso expressar o que eu desejo, por exemplo. Ou no caso da minha outra cliente, que nós estávamos trabalhando, ela estava com um problema de relacionamento no casamento e veio me procurar para a gente fazer sessão particular. E nessas sessões a gente estava trabalhando e ela acabou vendo que estava com um incômodo muito leve na área abdominal. Falei, então, vamos entrar, ver o que tem nesse incômodo. Como eu falei, é uma técnica. A gente trabalhando com isso, ela foi lembrar, veio do inconsciente, uma memória de quando ela tinha 8 anos de idade e ela estava pegando um biscoitinho na jarra de biscoito. Mas a mãe olhou e ralhou, zangou e falou, você não pode pegar biscoito essa hora, essa não é hora de biscoito e tal. Ela ficou chocada porque a mãe apareceu repentinamente, aquilo foi um susto. Resultado, a partir daquele momento ela passou a ir pegar biscoito na jarra de biscoito escondida da mãe. E aquilo ficou tudo preso, porque vem sentimento de culpa, que a pessoa não sabe de onde eu tenho esse sentimento de culpa, com relação à comida. A relação ao amor, porque ela comeu o biscoito, ela perdeu o amor da mãe. Porque para a criança, quando a mãe zanga, aquilo significa, perdi o amor da minha mãe nesse momento. Ela não sabe que ela daqui para frente ela vai continuar tendo amor. Ela acha que ela perdeu o amor da mãe para sempre, porque aquele momento é o momento presente. A criança normalmente está muito mais presente do que nós. Nós estamos para o futuro, para o passado. Se você fizer essa meditação, você vai estar no presente também. Isso é muito importante para a sua transformação e seu crescimento pessoal. Mas voltando então, naquele momento que ela comeu o biscoito, ela perdeu o amor da mãe. Então ela agora vai comer o biscoito escondido, porque ela não quer perder mais o amor da mãe, porque é muito importante o amor da mãe para a criança. E estou falando da mãe porque foi um exemplo que aconteceu, pode ter sido o pai, pode ter sido a avó, pode ser outros membros da família que também ajudam a cuidar, ou que aconteceu alguma coisa. E então naquele momento, comida igual amor já tem, a equação ficou mais complicada, porque se eu comer o que eu quero, eu vou perder o amor. Então eu não vou comer na frente de ninguém, mas eu quero comer isso, então já vai para outra necessidade que ela teve que reprimir, quer dizer, eu não posso comer o que eu quero, eu não vou receber o amor. Isso faz com que a pessoa, na verdade, ela estava também com um problema da autoimagem do corpo,
e faz com que ela esteja, na verdade, agora de uma forma em conflito no relacionamento com ela mesma, e no relacionamento com ela vai afetar todos os relacionamentos que ela tem, porque o relacionamento com você reflete os relacionamentos que você tem com o mundo, com as outras pessoas, com o mundo, com a sociedade. Não é só com uma pessoa, não, é com toda a sociedade, de forma abstrata e de forma verdadeira também, com as próprias pessoas da sociedade. A outra coisa é afetar também o teu relacionamento com o teu corpo, a tua própria imagem do corpo. Então, uma coisa que acontece, que eu vejo muito, Flávia, é as pessoas não terem consciência da sua própria imagem, a imagem que elas têm. Então, às vezes, elas podem estar com o corpo, o que muitas vezes acontece com a pessoa que está tendo bulimia, anorexia também, que é, eu não sou médica, não trato pessoas que estão com esses problemas, mas muitas vezes você vai ver que a pessoa tem um corpo, vamos dizer, normal, que a gente acha que está uma estrutura equilibrada, de acordo com a altura da pessoa e a estrutura genética dela, e ela acha que ela é muito maior do que ela é. E isso acontece muitas vezes também por pessoas da família falarem coisas para aquela criança e ela ficar traumatizada. Então, energeticamente, como se ela criasse uma bolha. É uma bolha porque só ela se sente assim, ninguém de fora, na verdade, está vendo daquela maneira. Mas aquela bolha fica ali e ela acha que o corpo tem aquele tamanho que, na verdade, não tem. Ao mesmo tempo, acontece a imagem ao contrário, ou a imagem até também a conscientização do que a pessoa está comendo. Eu várias vezes vi pessoa falando assim, não, eu não como nada que engorda, eu engordo porque eu estou nervosa, mas, ou com problema metabológico, de metabolismo, eu não como nada. Aí você observa a pessoa comendo, você vê que ela come muito e come muito açúcar e diz, eu não como nada que engorda. Então, é uma falta de conscientização verdadeira do que ela está comendo, do que é o corpo realmente, o tamanho do corpo. Outra coisa que acontece na infância, muitas vezes a criança tenta se esconder ou ficar invisível dos pais, porque, vamos supor, se o pai bate, por exemplo, a criança não quer apanhar, então ela quer ficar invisível, não quer que ninguém me veja aqui, então ela começa também a se diminuir. Então essa diminuição interna faz com que ela se sinta assim, que ela é muito menorzinha, muito pequenininha. Aí ela vai engordando, mas ela continua se achando muito pequenininha, porque ela, na verdade, aquela, como eu falei antes, a consciência da criança está viva e ela tem volition, volição, que é vontade, ela tem o que ela quer fazer, o que ela não quer. Inclusive, se vocês tiverem alguma reação, se você tiver alguma reação que você, em relação a qualquer coisa na sua vida, que for uma reação infantil, você já sabe que vem de uma marra interna, é a criança vindo para fora e agindo, principalmente quando faz birra, quando é teimosia demais. Isso vem da criança interna que veio para frente e começou a agir. Então, muitas vezes, a consciência da imagem dela está distorcida. Muitas vezes, na verdade, está distorcida. E esse processo que eu trabalho, a gente vai ajustar, porque você vai ficar na largura do seu corpo verdadeiro. Aonde seu corpo está, é onde você está. Aonde você está na sua pele, é onde é a sua fronteira com o mundo. Você não precisa botar barreiras com o mundo para te proteger, porque a tua pele é a pele, na verdade, que te protege. Então, na verdade, é uma transformação profunda que não vai alcançar só a parte da alimentação e da imagem, mas pode ajudar, na verdade, vários outros aspectos da personalidade e do crescimento pessoal. Algo que eu acho super interessante observar é que a maioria das pessoas hoje, na verdade, não sabem quando estão com fome. Elas comem, como você disse, muitas vezes por compulsão. E um dos nossos objetivos é resgatar essa habilidade do corpo se comunicar com você e você perceber as suas necessidades, muitas vezes até fisiológicas, é possível através de uma comunicação direta com o corpo. Como que você vê isso com o seu trabalho
e especialmente em se tratando da comida em si. Eu vejo que essa comunicação é uma comunicação muito direta e muito rápida e, na verdade, muito eficaz, porque o corpo vai dizer, você está cansado, você descansa. Se a sua perna estiver cansada, você vai ver que você vai ter que parar de andar, por exemplo. Então, são várias coisas assim, que a pessoa muitas vezes não faz. E muitas vezes a pessoa, na verdade, o que ela faz é empurrar o corpo para fazer mais do que o corpo tem capacidade. Isso é uma coisa que acontece muito. Depois as pessoas ficam com ansiedade e não sabem por quê. Porque elas ficam nervosas, porque na verdade não está dando conta de fazer tudo que tem para fazer, ou coisas desse tipo, que na verdade acontece pela falta dessa comunicação. Quando a pessoa está no corpo, se ela tiver, quando você está realmente presente no corpo, e quando eu digo isso é você estar, a maioria das pessoas, por exemplo, não está nas duas partes do corpo simetricamente igual. Eu não encontrei ninguém simetricamente igual. Sempre nós estamos mais de um lado do que no outro. Isso é natural, entre aspas. O natural é você estar totalmente, mas desde criança a gente vai criando condições que vão ficando presas no corpo, e esse é um trabalho, na verdade, de soltar. Então, você, na verdade, vai ficando cada vez mais equilibrado e mais presente. Então, ficar presente no corpo, desde as pernas, desde os pés, as pernas, os braços, outra parte que as pessoas também não ficam presentes na parte de cima. Então, muitas vezes, a pessoa está carregando mais peso do que tem capacidade também. Então, na verdade, ela deixa de sentir o braço, porque o braço estaria dolorido por estar carregando mais do que tem capacidade. Isso é fisicamente e metaforicamente também, em termos da vida, né? Tudo isso faz um processo que mostra que a pessoa, na verdade, não tem condições de estar tentando carregar, que vai acarretar num problema mais tarde no corpo, quando ela ficar um pouco mais velha, a idade vai passando, vai começar a aparecer as coisinhas que acontecem quando a pessoa não está presente no corpo. E no caso da alimentação, mais ainda, porque se ela, por exemplo, como ela não sabe nem que está com fome, porque ela não está nem dentro do corpo, porque normalmente ela está para cima da cabeça. E se a pessoa está com ansiedade, normalmente a ansiedade vai parar na boca do estômago. É onde a pessoa, muitas pessoas ficam com a boca do estômago aqui presa e com ansiedade. Então ela fica com uma sensação, muitas vezes, de desconforto aqui. Como ela fica com a sensação de desconforto exatamente aqui, ela se ausenta daquela parte. É como eu falei, quando do braço. Se o braço ficar dolorido porque eu estou carregando mais peso do que eu tenho capacidade, eu me ausento do braço. Isso é bom? Não, isso é ruim, na verdade, porque o braço vai se danificar, os músculos, e você só vai saber mais tarde quando tiver problema no ombro. Nossa, agora eu tenho dor no ombro, o que aconteceu? Ou no ortopedista ver o que tem no ombro. Então, é um exemplo. Quando você começa, se você ficar muito ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, muitas vezes você vai ter, na verdade, uma sensação de aperto, de desconforto na boca do estômago. Aí a pessoa não quer sentir esse desconforto, porque obviamente a gente pensa que a gente não tem capacidade de sentir nenhum desconforto. Só que não sentir não cura nada, apenas faz você se ausentar e piorar mais ainda. Então a pessoa não sente sequer que ela tem fome quando ela tem fome, porque ela não está presente na área abdominal. E a área abdominal é uma área interessante, porque ela está muito ligada às emoções. O peito, na verdade as emoções podem ser sentidas em qualquer lugar do corpo, mas o peito e também a parte abdominal, toda essa área é uma área que está muito ligada às emoções. A gente acha, vamos dizer assim, a gente acha as emoções muito mais facilmente nessa área. Então é uma área que muitas vezes tem emoções presas, e a pessoa, para não sentir aquelas emoções, normalmente emoções negativas, ela vai se ausentar daquela área. E se ela se ausentou daquela área, ela também não vai conseguir saber nem se ela está com fome, ou se ela come, se o que tem na comida. Vai ficar tudo assim, como se fosse, na verdade, uma novela, assim, uma bolinha, sabe? Mas é muito fácil, a gente acha o fio da meada e vai puxando e vai soltando o que eu chamo, por isso eu chamo de amarras, porque são nós internos em que ela pode soltar. E esse trabalho é um trabalho que a pessoa sente logo da primeira vez, não é uma coisa assim, vou levar anos fazendo.
vai levar anos para soltar um novelo inteiro. Mas aí é o trabalho da pessoa que quer a iluminação espiritual. Esse trabalho também é baseado tanto na psicologia moderna quanto nos ensinamentos da antiguidade, de milhares de anos. É um trabalho que eu faço exatamente para ajudar a pessoa que também está buscando a iluminação espiritual, que é o ápice do crescimento como pessoa. Você não tem como ser a consciência divina, que esse trabalho é voltado a você se tornar a consciência divina, não apenas saber dela. Você não tem como chegar à consciência divina sem você antes crescer como pessoa. Todas as partes daquela criança que ficou presa precisam ser soltas. E nisso, toda essa parte, todas essas emoções são, na verdade, elas são liberadas para você se tornar um ser autêntico, um ser livre, um ser que agora vai reagir do presente momento. Se alguma coisa desagradável acontece, você pode sentir, mas você sente porque você está sentindo naquele momento. Não porque você está condicionado a reagir daquela maneira desde que você era criança. Então, essa é uma mudança muito grande nessa parte abdominal. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre as emoções. Essas emoções que a gente vai chamar de emoções negativas, elas, quando a criança é pequena ou quando criança, nós, na verdade, não temos a capacidade de entender tudo o que está acontecendo. Nós muitas vezes não vamos nos permitir sentir as emoções negativas. Não que a gente tenha consciência e decida, não vou sentir isso. Não é isso. A verdade é que, como eu falei antes, como defesa, nós não temos entendimento, uma capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo. Então a gente não sente as emoções, elas ficam presas. E quando adulto, então, nós vamos e soltamos isso para poder realmente ser livre. Quando a gente não sente, um dos motivos que a gente não sente é porque a gente acha que não vai sobreviver. A gente acha que não tem capacidade de sentir uma emoção negativa, porque aquela emoção negativa vai acabar com a gente. A criança pensa dessa maneira de uma forma até inconsciente. Quando adulto, a gente não percebe que a gente muitas vezes continua fazendo a mesma coisa, mesmo hoje sendo adulto e tendo condições, na verdade, de poder sentir e liberar isso do corpo, em vez de guardar ela e perpetuar ela dentro do corpo. Então, como aqui é um lugar de muitas emoções, as pessoas muitas vezes não estão presentes aqui, então elas não conseguem nem sentir se estão com fome, se estão ansiosas, elas nem sabem muitas vezes que estão ansiosas também. Se elas não estão com fome, elas não sabem onde o corpo está, porque elas não estão presentes nessa área. Algo que eu tenho visto com muitas pessoas realmente, Roberta, é essa questão de não saber quando está com fome. E quando eu falo isso a primeira vez, a pessoa até fica chocada. Como assim? Eu sei quando eu estou com fome. Quando na realidade não se deixa nenhum tempo necessário para ficar com fome, né? Come por estar ansioso antes mesmo da resposta fisiológica do organismo. Então, como vocês puderam ver com essa conversa, tudo que a Roberta traz é riquíssimo, as técnicas, o conhecimento, vale muito a pena para você que quer descobrir um novo modo de ser, quer crescer como ser humano e especialmente para nosso caso, quem está cuidando da sua relação com a comida. Muitas vezes você gastou muito da sua energia, da sua força de vontade fazendo as dietas milagrosas e agora está como consequência, voltou o peso, você não está satisfeito. Então considere a olhar além do que você come, olhar o porquê você come, de onde isso veio, e é algo que definitivamente todo o trabalho da Roberta faz completamente a diferença. Pessoal, para quem estiver interessado nesse assunto, quem estiver curioso também em descobrir o que a Roberta está trazendo para o Brasil, procure a Roberta no Despertar ou despertardoeu.com.br, na página do Facebook, o Despertar do Eu, e o canal no YouTube também, que nós não mencionamos anteriormente. A Roberta está começando a colocar vídeos em português, especialmente para você que tem interesse em se descobrir como ser humano. Sim, obrigada, Flávia, até por mencionar,
porque esse é um canal que eu acabei de abrir, estou colocando mais e vou colocar mais e mais vídeos. E eu venho trabalhando há muitos anos aqui nos Estados Unidos, eu moro na Califórnia e morei muito tempo em Nova York, então divido meu tempo entre Califórnia e Nova York, mas fiz um trabalho agora no Brasil, eu fiz aula em Brasília, São Paulo, no Rio pela primeira vez e quero realmente compartilhar, poder compartilhar, um prazer, esse trabalho com os brasileiros. Não tem professores ainda desse sistema, pelo menos até o momento que eu saiba, no Brasil. A professora mora em Nova York também, a Judith Blackstone, que é baseada, uma das coisas que eu faço, que é baseada nesse processo. E eu fico contente de poder compartilhar. Agradeço, inclusive, a oportunidade de estar aqui e agradeço você também por assistir. Você quer transformar a sua relação com a comida? Nos siga também no Facebook e no YouTube, ok? Até a próxima, obrigada!